Olá, tudo bom? Eu sou o Jonatas Oliveira do Academia das Lives e hoje eu tô aqui para te mostrar um unboxing e um review dessa câmera da Studio Camera 4K Pro. A câmera ela é focada em transmissões ao vivo e a gente vai falar bastante sobre quais são os diferenciais dela para sua transmissão ao vivo. A gente também tem aqui no canal um vídeo que é um review da Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K e a gente fala como é que eu uso ela nas transmissões ao vivo e os prós e os contras. Então a gente vai fazer a mesma coisa hoje com essa belezinha aqui. Primeiro eu queria agradecer ao Neto lá de Brasília, que ele é revendedor da Delta Pro Video, e ele, junto com o pessoal daqui de São Paulo, da Delta Pro Video daqui de São Paulo, eles me enviaram essa câmera para eu fazer esse review aqui para vocês. Bom, primeiro eu queria dar uma lida nessa caixa aqui porque ela tem algumas informações interessantes. A primeira coisa é que já na caixa aqui diz que é Live Production, ou seja, essa câmera é focada em produções ao vivo. Ela também tem entradas SDI e HDMI 2.0, ou seja, uma coisa bem diferente que a gente tem nas Pockets é que ela tem essa saída e entrada SDI. Ela também tem um visor de 7 polegadas, esse visor é HDR. Ela tem um mount MFT, que é uma coisa que muita gente não gosta, mas pode ser interessante. Através do SDI e da conexão Ethernet a gente tem o TalkBack. A gente tem um tail light bem grande aqui. É muito legal quando você está num estúdio, assim, porque dá para ver muito bem, né, diferente das Pockets. E ela tem uma conexão Ethernet 4G. E ela, claro, é a 4K Pro. Agora vamos lá, vamos abrir essa câmera. A primeira coisa que a gente já tem aqui é um manual? Não, é só um cartão de boas-vindas. A gente tem um adesivo bem grande da Blackmagic Design. E a gente tem um cartão aqui. Ah, caramba, não tem mais. Normalmente com as Pocket Cinema Camera a gente tem o DaVinci Resolve Studio gratuito, mas aqui não tem. Deixa eu botar aqui pro lado agora que eu quero ver isso aqui. Esse aqui é um plate para você apoiar a câmera, né? Para você colocar a câmera, e ele também é um plate para você deixar ele conectado no seu tripé, porque assim você tem mais estabilidade. E aqui você consegue colocar as duas barras para você colocar um mate box na frente, ou então você anexar algum tipo de follow focus se você precisar, tá? O que é isso? Tem uma caixinha. Ah, são os números do Tali. Aqui tem o 1, tem o 2, tem o 3. Vai até que número? Vai até o 20. Olha só, imagina você com 20 câmeras no seu estúdio. Você pode colocar aqui a numeração. Olha só, hein? Caramba! Ela é bem pesadinha. Eu achei que ela era mais leve, mas ela é bem pesada, bem robusta. Caramba, que legal! Eu realmente estou impressionado com isso aqui. E aqui a gente tem a fonte de alimentação. Primeiro a gente tem aqui todas as possibilidades de conexão e a gente vai usar esse aqui, que é o padrão brasileiro, tá? E agora a nossa fonte, que inclusive é muito parecida com a fonte da Atem Mini. E aí você conecta o padrão que você quer usar aqui. Agora eu vou conectar ela rapidinho para ver como é que ela liga. Só conectar isso aqui antes. Que medo, ela é gigante. Ó, que legal, deu certo aqui, hein? Mas, ó, isso aqui não é a melhor, né, estabilidade do mundo para você colocar. E esse é um tripé bom, né? Um tripé da Manfrotto original. Toma cuidado porque ela é pesadinha, tá? Então você não coloca ela em qualquer tripé aí que você compra de R$15 no camelô, beleza? Agora eu vou conectar a fonte e aí já começa uma coisa bem diferente, por exemplo, do que a gente está acostumado nas Pockets, né? Que ela não tem bateria. Não tem. Você só consegue usar ela conectada na fonte. Então aqui a gente conecta a fonte. E ela tem esse mecanismo de travamento para a gente conseguir travar e ela não sair de jeito nenhum. Então a gente tem isso aqui que é muito legal, que é um parasol interno dela. E esse parasol é bom também para você usar no estúdio, porque aí você não tem problemas com a iluminação. Então, temos um botão físico de liga e desliga, assim como na Pocket. Olá! Temos aqui o menu e ele pergunta qual é a linguagem que você quer. Eu vou deixar em inglês mesmo. E como não temos lente nenhuma,
tá tudo preto, né? Mas vamos lá colocar uma lente, rapidamente. Olha que legal. Eu consigo aqui ajustar, né, a minha íris. Vou dar uma ajustada aqui no meu foco. Aí eu consigo ajustar o shutter, consigo ajustar o meu FPS. Vocês estão percebendo que o visual é exatamente igual ao que a gente tem nas Pockets 4K, né? Por quê? Porque é o mesmo sistema operacional interno da câmera, com algumas exceções de algumas configurações, mas a maioria delas são exatamente iguais. O que a gente tem de diferente nesse painel aqui atrás? A gente tem alguns botões físicos exatamente igual à nossa Pocket 4K, que é o F1, F2 e F3, e você pode dizer o que cada botão vai fazer. No caso aqui, a gente só tem a configuração do zoom e a configuração automática da cena, né? Aqui do lado direito a gente tem brilho, contraste e peaking, que é, né, o nosso auxiliar de foco. E esses três itens só funcionam aqui para o nosso LCD. Independente se a gente está usando muito brilho ou pouco brilho, isso não vai ser refletido na transmissão, tá? Aqui é só o controle do nosso LCD. E é isso. E aqui a gente tem um outro botão multifunção que a gente pode utilizar para o que a gente quiser. No caso aqui ele está controlando a minha íris, tá? Então eu posso ir do f2.8 até o f16 nessa minha lente. Agora vamos para as conexões. Aqui do meu lado direito a gente tem uma saída HDMI, e essa saída HDMI ela é 2.0, o que quer dizer que a gente consegue transmitir um vídeo em 4K. As nossas câmeras Pockets elas só conseguiam transmitir vídeos em 1080p através do HDMI, agora a gente tem 4K. A gente tem um SDI in e o SDI out. Isso quer dizer que tanto a gente consegue enviar o vídeo para ela quanto receber, e a gente controla o que a gente quer ver através desse botão de PGM, que no caso aqui, se eu apertar ele, vai estar preto, certo? Eu pressiono ele para ver o que o nosso PGM está trazendo. Está preto porque não tem nenhuma entrada. Aqui eu tenho nossa conexão Ethernet e uma coisa bem interessante é que a partir dessa conexão Ethernet você consegue fazer o talkback quando você está utilizando aí as Athens Pro Television, beleza? A gente tem a nossa entrada de energia, que é o que eu estou usando agora, e aqui nós temos uma conexão de 12 volts do estúdio, que normalmente quando você tem um estúdio profissional, você tem esse tipo de energização. Já do lado direito, a gente tem duas saídas ou entradas USB-C. E por que a gente tem duas nessa câmera? Uma a gente pode utilizar, por exemplo, para fazer a gravação, e a outra a gente utiliza para conectar os acessórios que a Blackmagic disponibilizou a partir dessa câmera, que são os acessórios para fazer zoom com as lentes eletrônicas e foco também. Aqui a gente tem duas entradas de áudio, então a gente pode entrar com áudio, com dois áudios separados, ou left, right, ou o que você quiser. E aqui embaixo a gente tem uma conexão de intercom. Como eu falei, quando a gente está utilizando a Ethernet nela, a gente tem uma possibilidade de se comunicar com o estúdio ou até mesmo com outras câmeras. E aqui embaixo a gente tem as duas conexões que a gente tinha na Blackmagic anterior, que é a entrada de microfone P2 e também a saída de áudio P2. E aqui na frente vocês conseguem ver o tally bem grande, que é onde a gente coloca esses numerozinhos. Essas numerações, elas têm uma abinha em cima e uma abinha embaixo, que é onde você conecta e você consegue encaixar elas aqui dentro do sistema de tally. Aqui a gente também tem dois microfones, um na esquerda e um na direita, assim como nas Pockets. Só que é claro, se você está dentro de um estúdio, você não vai usar esse tipo de microfone nem a pau, né? Você vai utilizar um microfone profissional para os seus clientes. Vocês acabaram de ver o unboxing aí dessa belezinha aqui e agora eu vou falar um pouco das minhas impressões que eu tive usando ela durante uma semana nas minhas lives e fiz até gravações também com ela, tá? Essa é uma câmera que quando você olha pela primeira vez, você acredita que ela tem as mesmas características da Pocket 4K. Mas isso não é tão verdade, tá? Se você sempre quis uma Pocket 4K com SDI, você encontrou, porque realmente ela tem algumas características que são muito próximas, a utilização dela é muito simplificada, só que você tem agora características mais profissionais ainda, características de broadcast que são encontradas somente em câmeras muito grandes de estúdio e pelo preço essa câmera realmente tem uma competitividade ali de igual para igual com várias câmeras de broadcast do mercado. Ó, essa é uma câmera de vídeo, né? Assim como a Pocket 4K, ela não é uma câmera de fotos que foi adaptada para fazer vídeo. Ela é uma câmera de vídeo e ela só faz vídeo. Tanto que ela não tem nem entrada para cartão de memória. Não existe esse tipo de entrada aqui. Você pode sim fazer gravações a partir da conexão USB-C,
mas a ideia dela é que você tenha muitas funcionalidades para que você trabalhe com ela no estúdio em produções ao vivo. Inclusive, ela não tem nenhum botão físico para você iniciar a gravação, por exemplo. Você tem que tocar na tela para fazer esse tipo de gravação. A saída HDMI dela agora entrega 4K, diferente da Pocket, que a gente só tinha uma saída 1080p. Ah, e a saída SDI também, é lógico, entrega 4K igualmente. Então vamos falar agora das diferenças entre a nossa Pocket 4K e a nossa Studio Camera 4K Pro. Como ela é um equipamento que também é Broadcast Graded, você tem as mesmas configurações e as mesmas saídas que tem a Pocket 4K, mas você tem mais saídas agora. Uma coisa interessante é que ela não tem slot para bateria, então você tem que utilizar a fonte de energia que vem com ela para você alimentar ela, então você não tem essa possibilidade. Você também tem a possibilidade de utilizar um slot específico de entrada que eles chamam de Studio Power. É um slot que é muito parecido com o XLR para você receber a energia e conectar diretamente na câmera. É lógico que se você quiser usar baterias, você pode fazer adaptações, tá? Mas essa não é a ideia para esse tipo de câmera. Ela tem XLRs de tamanho padrão e ela tem dois desses XLRs. Ela tem o áudio do primeiro canal e o áudio do segundo canal, ou seja, você pode imputar inclusive áudios estéreos nela. Também pode fazer isso através do P2, lógico, ela também tem um P2 de entrada de microfone do mesmo jeito da nossa Pocket. Ela tem uma tela bem grande e brilhosa de 7 polegadas e sim, essa tela faz HDR. Olha só que coisa diferente, né, da gente encontrar numa câmera, tá? Eu vou falar muito dos aspectos técnicos aqui, eu não vou entrar nos menus, não é essa a ideia aqui do meu review, tá? Porque você encontra bastante análise aí sobre ela e você consegue entender como é que funcionam os menus. Quando você compra uma câmera desse tipo, vocês sabem que vocês só compram a câmera, né? Vocês não compram nenhuma lente junto, porque não existe uma lente do kit que vem com esse tipo de câmera. Para você adquirir uma lente, você precisa que tenha o mount do tipo MFT, certo? Que é o Micro Four Thirds ou Micro 4/3, ou então que você utilize um adaptador do tipo Metabones, ou esse aqui, da Viltrox, para que você faça a adaptação para o mount, por exemplo, da Canon. Pronto, agora a gente tem a câmera completamente montada e você já pode começar a utilizar ela. Esse adaptador aqui, como eu já falei no vídeo da Pocket 4K, esse é um adaptador da Viltrox e ele, além de ser um adaptador para esse tipo de mount, ele também é um Speed Booster. O que quer dizer que, por exemplo, essa lente que é f4, com esse adaptador, ela vai se transformar em uma lente f2.8 para a câmera, tá? Então você vai ganhar aí um stop de diferença nas suas lentes. Aí a gente entra nos pontos que são muito próximos da Pocket 4K, que é o menu. O sistema operacional dela é exatamente igual ao da Pocket 4K, com exceção de uma coisa, que é, para você acessar o menu, você não tem um botão físico, tá? Você tem um botão virtual. Dentro da própria tela, você tem que tocar para acessar esse menu. E se você olhar aqui atrás, você vai ver que você tem pouquíssimos botões físicos. Esses botões físicos, eles têm funções muito específicas, tá? Primeiro, o botão de ligar e de desligar, que ele tá aqui embaixo e ele tem um recesso, ele tá mais para baixo, então acidentalmente você não vai desligar a câmera, tá? Aqui em cima a gente começa os botões de funções e a gente tem um botão exclusivo para o PGM. Cara, você olha assim e se fala, pô, mas por que um botão para PGM, né? Essa câmera, além de uma saída SDI, ela também tem uma entrada SDI. E essa entrada SDI, ela serve para você, a partir da sala de controle, enviar o PGM para essa câmera. Então, no momento que você aperta o botão do PGM, você consegue visualizar o que está sendo enviado para o PGM naquele momento e você consegue ver se a sua câmera está ativa ou não. Além do talhe, é claro que quando você conecta ele no ATEM, ele vai acender de acordo com a câmera que estiver na posição específica, né? Se essa sua câmera estiver no preview, aqui vai acender verde, e se ela estiver no PGM, ela vai acender vermelho. Esse talhe é bem grande e é muito visível de qualquer lugar. Ah, e um negócio interessante é que você consegue diminuir a luminosidade desse talhe, assim como da câmera também. Voltando aqui para trás, aqui do lado esquerdo a gente tem 3 botões giratórios, né? 3 knobs. O primeiro controla a luminosidade, o segundo controla o contraste e o terceiro controla o focus peaking, que é aquele auxiliar de foco para te ajudar
na hora da focagem, né? Na hora de você acertar exatamente o foco no seu assunto. E esse tipo de câmera, assim como a Pocket 4K, tem muita vantagem quando você conecta em uma ATEM. Inclusive, se você tem uma ATEM como a Studio 4K, você tem uma vantagem ainda maior, que você consegue tanto fazer os inputs e outputs do SDI, assim como também utilizar o intercom que já tem dentro dela. Sim, você tem uma conexão aqui, que é uma conexão muito próxima do XLR, só que tem 5 conectores internos, né, ao invés de 3, como é o XLR, e você, a partir dessa conexão, você consegue se comunicar com a sala de controle e também com os outros operadores de câmera. Então, você não vai precisar de um sistema de intercom separado quando você usa a Studio Camera 4K e quando você usa também o ATEM Studio 4K. Tá, beleza, aqui, Jonathan, você está dizendo que é muito legal, mas tem algum contra que você está vendo nessa câmera? Eu acho que assim, o maior contra para mim é o tamanho dela. Olha isso, é bem grande e a gente, assim, é muito difícil pensar em um case legal para você conseguir levar esse tipo de câmera, né? Então, realmente é uma câmera pensada para estar parada dentro de um estúdio. Lógico que se você não tiver um estúdio e você quiser usar em uma locação externa, você vai conseguir, tá? Ela é uma câmera pesada, mas ao mesmo tempo ela é uma câmera muito robusta que aguenta ser levada, ser levantada com uma mão só, não tem problema, tá? Você não sente partes móveis nela. Então é um contra por conta do tamanho dela e do peso também, mas ao mesmo tempo ela é realmente muito robusta. Tá, e aí você vai falar, Jonatas, você indica essa câmera para lives? Sim, indico muito. Essa é uma câmera que me surpreendeu bastante. É claro que o ideal é que você esteja dentro de um estúdio, né, com ela paradinha, para que você tenha a melhor utilização desse tipo de câmera. E, claro, para lives de médio porte, porque aqui você vai ter também uma boa utilização dos recursos que essa câmera consegue te prover. Uma coisa também que eu não gostei muito, mas eu acredito que é normal para as câmeras que já são de broadcast, né, câmeras mais robustas de broadcast, é que essa câmera aqui ela não tem o ISO com aqueles números que a gente está acostumado, que a gente gosta, né, 100, 200, 400, não é assim. Aqui a gente tem configurações de dB que vai do -12 até o +36 e o 0 é o nosso ISO 400. Então, se você está pegando a câmera agora pela primeira vez e você quer saber qual é o ISO 400, é o 0. Só que lá no site da Blackmagic tem uma tabelinha que você consegue comparar com essas numerações de ISO, beleza? Tá, e agora você está se perguntando, show! Adorei essa câmera, mas qual o preço dessa belezinha? O preço dela aqui no Brasil varia e varia muito mesmo. Essa daqui é a versão 4K Pro e também existe uma versão 4K Plus. Qual é a diferença? Na Plus a gente só tem uma saída HDMI, a gente tem os inputs de áudio via P2 e a saída de headphone via P2 e também a gente só tem uma entrada USB-C. Já na 4K Pro a gente tem duas entradas USB-C, duas entradas XLR padrão, a gente tem uma conexão de intercom, a gente tem um input P2 tanto para o microfone quanto para o headphone, a gente tem do outro lado dois USB-Cs, a gente tem dois SDIs, um de entrada e um de saída, e o nosso HDMI. E é lógico, a conexão de energia, né? Então essa é a diferença da 4K Plus para 4K Pro. Todo o resto é exatamente igual, tá? A 4K Plus, ela começa aí num preço de R$ 10.500 e pode chegar até R$ 15.000 em alguns lugares. Já a 4K Pro, que é essa daqui que eu tenho na minha mão, ela vai de R$ 13.500 e em alguns lugares você encontra até por R$ 20.000. Aí você vai falar, poxa, é um preço muito alto, mas eu tenho uma solução para vocês. Sim, como eu falei no início, essa câmera aqui, ela foi emprestada pra gente pela Delta Pro Video, tá? E aí a gente tem uma super promoção aqui no Academia das Lives, que é um cupom de desconto. Se você tá vendo esse vídeo até aqui, você ganhou um cupom de desconto. Então, dá uma olhada aqui, tanto no vídeo quanto na descrição, que a gente vai ter o cupom de desconto Academia das Lives. E aí é só você entrar em contato com o pessoal da Delta através do telefone que está aqui na descrição e está aparecendo aqui agora também no vídeo, tá? E você vai ter acesso a esse grande cupom de desconto, que é o seguinte, você vai ter R$ 200 de desconto na compra das câmeras Blackmagic, você vai ter R$ 150 de desconto nas compras da ATEM Mini e R$ 100 em qualquer compra acima de R$ 1.500. Então essa é a nossa parceria que a gente está trazendo aqui para vocês, essa possibilidade de conseguir adquirir esses produtos com bastante desconto, tá? E só um disclaimer aqui,
Eles enviaram esse produto para eu olhar, para eu testar. Eu já sou um grande fã da marca e vocês sabem disso. Eu já fiz um vídeo da Pocket 4K e eles não estão vendo nem esse vídeo antes dele ir para o ar, tá? Então não tem nenhuma influência deles aqui. A ideia é que a gente fez uma parceria para ter o melhor desconto para vocês. E também existe um grupo de WhatsApp que está aí na descrição que vocês vão poder entrar, que é um grupo de descontos em produtos, em equipamentos, em coisa boa que você vai conseguir receber praticamente na hora, porque eles têm muitos produtos em pronta entrega. Se você gostou desse vídeo, já copia aí o cupom Academia das Lives e entre em contato com o pessoal da Delta Pro Video, porque eles vão adorar te receber e receber o seu pedido. E é lógico, se inscreve no Academia das Lives e também clica aí no sininho, porque assim você vai receber as notificações de todos os vídeos novos que entrarem aqui no YouTube, assim como esse. Também não esquece de seguir o Instagram do Academia das Lives, que é o @Academia das Lives. Lá a gente posta bastante conteúdo e muita informação sobre transmissões ao vivo. E lembrando de novo, toda quinta-feira aqui no canal do YouTube a gente tem as nossas Meta Lives. Beleza? Obrigado, até mais!